Gente do céu! O Instagram tá derrubando nossa live. Que é isso, gente? Tô aqui frustrada com isso. Que é isso, gente? O Instagram está derrubando a nossa live. Não é possível. Eu não sei se é alguma coisa lá com a conexão da Jaque, mas a live tá caindo lá. Então, eu vou continuar aqui com vocês até a Jaque conseguir voltar aqui, tá bom, gente? É isso aí. Minha filha, vamos começar a orar mesmo, porque a coisa tá feia, gente. Tem que deixar a live, que é isso? A gente tá tentando aqui passar uma informação poderosa para as mulheres e estão aqui derrubando a nossa live aqui. Que é isso? Vamos lá. Então nós estamos falando aqui das mulheres que cuidam de todos, mas esquecem de si mesmas, né? Mulheres que cuidam dos filhos, mulheres que cuidam dos maridos, mulheres que servem na igreja, ajudam todos ao redor. Mas quando para perceber, elas estão emocionalmente esgotadas, sem energia nenhuma e perdem a alegria e a identidade. Você se identifica com esse momento? Que é isso, hein, gente? Muita gente pode estar nesse lugar aí, nesse lugar de desconexão. Então, preste atenção no que você está vivendo. Jesus nunca chamou ninguém para viver destruído por dentro. Jesus nunca chamou ninguém para viver destruído por dentro. E muitas mulheres estão nesse lugar. Cuidam de todo mundo, cuidam de filho, cuidam de marido, cuidam de casa, cuidam da família inteira. Mas quando se trata de si mesma, estão esgotadas, estão sem energia, perderam a alegria, perderam a identidade. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o seu coração não estiver saudável, toda a vida será afetada. Autocuidado é guardar o coração, gente. A Priscila tá aqui falando, é a minha realidade. Cuida de todo mundo e não tem tempo para cuidar de si próprio. Então, já que conseguiu entrar num lugar aí onde você consegue tá bem estabilizada aí, tem que estar bem estabilizada, senão vão derrubar nossa live novamente. Tá? Então, olha só, gente. Eu vou tentar colocar a Jaque novamente, tá bom? Vou tentar colocar a Jaque aqui. E vamos ver. Bom, já mandei aqui pra Jaque. Vamos ver se ela aceita aí. Jaque, vira a câmera. Ô, Glória, Você tá cheguei. num lugar onde tem estabilidade aí, porque... Tá caindo muito, né? Sim, Tá. se a internet tá boa, o celular tá tudo ok. Eu não sei por que que tá caindo. De repente, sei. Bom, vamos Não sei se continuar é o então. sinal, mas vamos continuar. Então, tô aqui falando para elas que quando as mulheres cuidam de todo mundo, esquecem de si mesmas, emocionalmente elas ficam esgotadas, sem energia e perdem a alegria e perdem a sua identidade. Fala um pouco sobre isso. Isso, a mulher, ela, desde de muito antigamente, a mulher ela já é considerada, pastora, cuidadora. Lá na Idade Média, né? As mulheres, elas davam à luz e ficavam dentro de lugares escondidas ali para cuidar. Então, a mulher, ela já tem o papel de cuidar, né? E ainda nessa idade muito antiga, lá na Idade Média, soldados, quando eram feridos, eles iam para esse ambiente para ser cuidado pelas mulheres. Então, a mulher, ela já carrega esse papel
de cuidar de todos, né? Mas nesse cuidar de todos, esquecem de cuidar de si. É onde a mulher ela se perde nesse cuidar de todos, né? Enxergar todo mundo e esquecer de cuidar de si. E quando eu falo esquecer de cuidar de si, são em pequenas ações diárias que nós vamos esquecendo de cuidar de nós mesmos. E quando nós vamos ver, essas pequenas ações, ela torna-se algo muito grande, né? Pois então, é. A mulher, ela foi ensinada desde sempre que ela precisa se sacrificar sempre. isso. Sacrificar pelo marido, por filho, pelos irmãos, pela mãe, pelo pai. A mulher foi ensinada que ela tem que dizer sim para tudo, para ser aceita, para ser amada, para ser querida. E que ela precisa suportar tudo calada. Mas isso é um desequilíbrio, tanto espiritual, porque a Bíblia nunca nos ensinou a viver assim. Isso é algo que a nossa sociedade impôs sobre nós, né? Então, a sociedade, ela impõe isso. A Verônica está aqui compartilhando, e ela está dizendo que já servimos a sociedade desde os primórdios, né? Ela é especialista, é psicóloga especialista em mulheres, hein? Olha aí que legal. As pessoas, elas têm, as mulheres, né? Elas acham que elas precisam se sacrificar a vida toda, dizer sim para tudo, para ser amada. Se eu dizer não, meu filho não vai me amar. Se eu dizer não, eu vou perder meu casamento. Se eu não suportar tudo calada, minha casa vai cair, meu mundo vai desabar. Então, olha só, Jesus, ele se retirava para cuidar da sua alma. Quando Jesus estava cansado, ele subia ao monte e ficava um tempo lá sozinho para cuidar da sua própria alma. Então, por que nós, mulheres, não conseguimos encontrar esse lugar, sabe, onde a gente possa cuidar da nossa alma, ser cuidado algumas vezes? Fala aí, Jaque, sobre isso. A Bíblia, ela já vai enfatizar, né? Tá no livro aqui do 3º João, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, né? Amado, desejo que te vai bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, Deus, ele já nos ensinou desde sempre, né? Que nós devemos cuidar da nossa saúde, da nossa alma e do nosso espírito, esse combo, né, pastora? Nós devemos, desde sempre, já ter esse cuidado. Porque se eu não cuidar de mim, eu, enquanto mãe, não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do outro? É por isso que hoje nós temos uma demanda muito grande de mulheres adoecidas. Por quê? Essa mulher, ela não para porque ela conclui que é fraqueza parar. Que descansar é pecado. Eu não posso parar, é pecado. Né? Se cuidar, para algumas mulheres, é falta de sabedoria, porque imagina que eu posso, eu vou me cuidar, eu vou cuidar do cabelo, eu vou cuidar da pele, eu vou cuidar da minha mente e não vou fazer isso ou aquilo para a minha família. Então, nós vamos nos modelando só para servir. E o Senhor está nos ensinando esta noite que o autocuidado também é espiritual. Uma mulher que se cuida, ela está cuidando da sua mente, está cuidando do seu espírito e do seu físico também. Isso. Fala sobre isso. O autocuidado, nós temos que lembrar, né, pastora, que nós somos o templo do Espírito Santo. Como é que o Espírito vai habitar em nós se nós não estivermos preparadas para isso? Então, nós devemos estar preparadas para que ele possa habitar em nós. E nós, mulheres, nós carregamos até culpa quando deixamos os filhos, né, muitas das vezes para ir no salão fazer uma unha do pé da mão, vai demorar um pouquinho mais, a mulher, ela carrega essa culpa. Ai, nossa, mas o meu marido não vai dar conta. Nossa, mas eu tenho que cozinhar o feijão. Ah, mas o meu marido não vai aguentar, né? Fulano tá lá com meu filho. É tão intenso que nós
carregamos que até a culpa nós carregamos. Mas hoje nós queremos, né, despertar as mulheres, nos despertar acerca disso, né? A cobrança, ela é real e ela existe e nós nos cobramos muito, né? Hoje, a mãe do século XXI, que precisa trabalhar para complementar a renda familiar, essa mãe, muitas vezes, precisa colocar essa criança muito mais cedo numa creche. E ela se culpa demais, porque ela precisa deixar essa criança na creche para trabalhar. Ela acha que ela não é uma boa mãe, porque ela não consegue dar tudo para essa criança. Mas você precisa entender que o seu tudo também significa estar inteira e presente na vida dessa criança. Então, uma mulher vazia emocionalmente e espiritualmente, ela se irrita muito fácil, ela vive ansiosa e perde o discernimento. Então, o que você pensa sobre a questão de se retirar em algum momento para cuidar da sua vida emocional e se retirar também para cuidar da sua vida espiritual? Eu vou dar um exemplo meu agora, tá? No ano de 2025 foi um ano muito intenso para mim. Eu estava assim, eu assumi muitas atividades. Eu, como qualquer outra mulher, né? Eu me sentia culpada por estar tanto lá fora e pouco dentro da minha casa. E às vezes achava que eu não ia dar conta de tudo. Então eu comecei a sentir esse peso mesmo, o peso da responsabilidade, o peso de ser mulher, né? De ter que entregar o melhor, de ter que ser a melhor em tudo que eu faço. E eu me vi assim numa situação muito delicada. Mas eu fui buscar ajuda. Iniciei minha terapia. E na terapia eu comecei a perceber que eu não tenho que ser a super-heroína. Que eu não preciso dar conta de tudo. E que tudo bem tirar um dia para mim. Tudo bem tirar um dia para eu fazer algo que eu gosto. Tudo bem eu desligar meu celular no sábado e falar, hoje eu não quero contato com ninguém. Hoje o meu contato é comigo mesmo. Hoje eu vou fazer minha unha. Hoje eu vou ler um bom livro. Se eu gosto de ir ao shopping, ao cinema, hoje eu irei. Né? Vou ver um teatro. E eu comecei a perceber que eu estava acelerada demais. O que acontece, pastora? Infelizmente, né, o mundo está muito acelerado. Né? Quem andava antigamente de jegue, passou a andar de carro, que passou a andar de avião, e a gente, né, o negócio vem avançando a cada dia, e nós correndo atrás e parece que não vamos dar conta. E a mulher, ela carrega isso muito mais. E eu percebi que eu estava nessa situação, até que eu comecei a parar. Então eu fui buscar essa ajuda psicológica, e ali eu percebi que eu também precisava de um exercício físico. E aí eu comecei, como nós aprendemos, um passo de cada vez, não é fácil, mas eu dei ali a entrada da academia, fui 2 dias, corri 2 dias, estou no processo, né? Porque eu entendo que eu preciso me olhar, eu preciso me ver, eu preciso me enxergar, eu preciso conhecer os meus valores, e isso faz com que eu desacelere e eu comece a cuidar de mim. É uma prática de autocuidado. Sim, eu acho que, como bem disse a Zilma lá na palestra dela, esse um passo de cada vez, né? Uma atitude diária para mudar o nosso comportamento. Então, olha só que importante você acordar pela manhã e já não entrar no piloto automático e nem respirar, né? Nem respirar. A gente passa o dia inteiro correndo. Quando é à noite, a gente está completamente exausta, não consegue ter tempo de qualidade com a família e também não vai conseguir ter tempo com Deus. Olha aqui que interessante aqui que a Verônica está compartilhando. Ela está dizendo que romantizaram o papel da mulher, somos ativas e criativas, mas somos seres cansativos, né? Nós nos cansamos.
Então, quantas vezes você, mulher, não consegue tirar um tempo para fazer uma leitura de um livro, um silêncio? Silêncio é tão importante às vezes para a gente. E não é solidão, é solitude, é gostar da sua própria companhia, de estar sozinha com você mesma. Um tempo de caminhada, um tempo de oração. Então, olha só o que a palavra de Deus vem falar para nós em Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, é uma ordenança de Deus. Aquietai-vos. Mas a nossa mente está acelerada. O nosso tempo é um tempo que vive... Parece que eu sempre estou em dívida. Eu sempre estou em dívida. Eu tenho débito com todo mundo. E às vezes o débito não é financeiro, é afetivo. O débito é do tempo. Você tem sempre uma cobrança sobre a sua vida. Então, Jaque, fale um pouco sobre isso, sobre esse lugar, assim. Quanto tempo você se dedica para você? É a pergunta para mim? É? Então, esse um passo de cada vez, né? Nós estamos aí buscando essa melhoria. Hoje eu entendo, pastora, quais são os gatilhos que me traz a tristeza. Então, o autocuidado, quando eu falo do autocuidado da saúde mental, eu falo também de eu compreender as minhas emoções, entender o que me entristece, né? Então, hoje eu já compreendo os gatilhos que fazem com que eu fique triste, chateada. Então, quando eu percebo que eu estou caindo nessa armadilha, eu busco alguma coisa que eu gosto para preencher, né? Um sair com os meus filhos, ou um sair sozinha, ir ao shopping. Né? No mês de janeiro, eu lembro que eu fui com a pastora Sônia tomar ali um cappuccino de chocolate no shopping. Quanto tempo fazia que eu não saía sozinha com uma amiga para conversar? E eu esqueci que eu assim, não marquei hora, né? Eu não marquei, simplesmente eu fui. E eu senti aquela essência, voltou a Jaqueline, né, de antigamente. Porque eu falo que até os 15 anos, nós olhamos no espelho, né, realizamos o skincare, arruma o cabelo, pinta a unha 4 vezes na semana, e depois quando começa a chegar essas responsabilidades, isso vai passando. E como é gostoso quando a gente começa a devolver isso. Então hoje, pastor, eu tiro assim um tempinho para ler um livro que eu gosto, eu tiro o meu tempinho para, né, olhar conteúdos que eu acho interessante. Hoje eu leio o livro, eu saio com amigas sozinha, né? Agora eu com meu carro, eu pego meu carro, vou passear. E isso tem, assim, eu percebo que eu estou no caminho do autocuidado das minhas emoções. Nós, mulheres, fomos ensinadas a engolir nossos sentimentos, né? Não expressá-los. Desde pequena, eu lembro de uma frase que minha mãe falava com a gente: engole o choro. Engole o choro, não chora, engole o choro. E a gente vem fazendo isso ao longo da vida, engolindo os nossos sentimentos. A gente não fala daquilo que nos maltrata, que nos fere, que nos chateia. A gente finge que tá tudo bem. E aí, olha, eu vou te falar que mulher sabe fingir muito bem. Sabe fingir de uma tal maneira que a gente se impressiona como a gente finge. A gente vive para agradar pessoas, né? E as emoções ignoradas, elas viram doenças, né? Viram doenças. Olha aí, o cafezinho que nunca temos tempo. Pois é. Então, como que é isso para você, mulher que está me ouvindo? Engolir sentimentos. Né? Fala um pouco sobre essas emoções que podem adoecer uma mulher, Jaque. Eu acho que a senhora trouxe aí muito claro, né? O engolir o choro. É algo muito profundo quando nós falamos engole o choro.
Porque esse choro, pastor, eu até vi, eu vou tentar salvar esse vídeo para compartilhar na quarta-feira, do engole o choro. Então, o engole o choro começa a virar um oceano dentro de nós. E se nós não saber nadar, o que acontece? Se a gente entrar no mar e não saber nadar, vai se afogar. Então, cada vez que a gente engole um pouquinho do choro, cria ali um laguinho, né, um rio, e vai depois um grande oceano. E aí a gente se afoga nesse engole o choro. E aí adoece, e aparecem sintomas aí, e às vezes a gente não sabe por quê. Então, eu acho que o falar, o que incomoda, é um ato de autocuidado emocional, né? Saber falar, claro, mas sempre falar. O posicionamento, o se colocar, o dizer o que gosta e o que não gosta dentro do ambiente onde nós estamos atuando, seja em casa, seja no trabalho, seja com o patrão, seja com o esposo. O falar isso não me agrada, né? Isso eu não quero que faz parte da minha vida, da minha rotina. Eu não gosto assim, prefiro assim. Nós temos que falar o que nós gostamos, porque ninguém adivinha, ninguém vai saber. Você percebe que isso está tão incutido dentro da mulher que dentro do casamento, quando a mulher diz assim, o marido pergunta, o que você tem? Ela diz, não tenho nada. Esse não tenho nada quer dizer eu tenho tudo. Tenho tudo. Eu tenho tudo, estou magoada, estou chateada. O marido diz assim, por que você está com essa cara feia? Na verdade, o que ela gostaria era que fosse convidada para tomar um sorvete. Mas ela não tem coragem de falar para você, olha, eu só queria tomar um sorvete. Né? Talvez a mulher que fica ali o tempo todo é porque ela está completamente exausta. Então, mas ela não manifesta, ela não fala sobre o que sente, o que pensa e o que quer. E vou voltar a falar uma frase da minha mãe. Minha mãe dizia assim, mudo não sabe falar o que quer. Então, se você sabe falar, você precisa dizer o que você quer. A Verônica está aqui mais uma vez compartilhando com a gente, dizendo que a cura começa quando paramos de resistir às mudanças necessárias. Fala aí sobre isso, sobre como nós ocultamos, né, ou encobrimos os nossos desejos, as nossas emoções. Até na relação íntima, como é difícil para uma mulher dizer o que gosta e o que não gosta. Mais uma vez eu venho aí com meus exemplos, né? Que eu acho que nada melhor do que nós falarmos de nós. O falar, como a senhora trouxe aqui, o falar as nossas necessidades é muito importante, até dentro das nossas relações. Então, assim, eu vou dar um exemplo. No dia do meu aniversário, eu gostaria muito que o meu esposo me convidasse para sair para comer fora. Ele, pilhado como eu e como todos, às vezes não tem essa percepção, né? Então, eu não falei, eu não comentei, mas depois eu me culpei. Mas se eu tivesse falado naquele dia, olha, hoje eu gostaria de receber de presente um jantar, né? O homem, ele demora muito mais do que a mulher para captar informações. Nós somos rápidas para, eles não. Então, se eu tivesse falado, olha, eu gostaria de jantar fora, ele ia falar, poxa, vai lá, se arruma, coloca a melhor roupa, vamos. Mas eu não falei. E aí, às vezes, entra, né, o emburrar, o fechar a cara, o engolir, né? Poxa, não percebe, não vê. E isso, com muita frequência, faz mal também para a nossa saúde, né? Sim, você percebe que nós temos dificuldade de expressar nossas emoções, nossos sentimentos para pessoas que convivem conosco diariamente. O marido dorme e acorda com você, ele não tem problema de pedir para você, olha, hoje eu quero comer isso ou aquilo, hoje eu tô, mas você tem dificuldade de falar. Por quê? Porque nós passamos a vida engolindo choro, passamos a vida em segundo plano, passamos a vida reconhecendo o valor do outro e não reconhecendo o seu próprio valor. E nós também temos uma outra dificuldade que eu gostaria que você falasse sobre isso. De conversar com si mesmo. Porque, olha só,
A Bíblia fala, nos Salmos de número 42, versículo 5, uma conversa, um monólogo de Davi com a sua própria alma. Então, Davi fala assim para ele mesmo: por que você está abatida, minha alma? Ô, minha alma, por que você está abatida? Espera em Deus. Ele está conversando com a alma. Então, isso é o quê? Uma consciência emocional de que eu tenho que fazer perguntas para mim mesma. Como que é isso, Jaque? Me conta. A senhora lembra que uma vez eu falei no culto de quarta-feira, que quando nós falamos, nós reorganizamos a nossa mente? Então, às vezes, nós estamos ali aflitas, né, angustiadas, e isso toma conta de nós. E quando eu passo a tentar buscar o que é que está me afligindo, né, com palavras, né, eu já cheguei na frente do espelho e falar para mim mesmo: nossa, Jaqueline, o que você precisa? Olha para você, olha quem você é. Você começa a organizar o que você está sentindo, a organizar a sua mente. Você dá sentido àquilo. Você valida o que você está sentindo. E nada melhor do que nós validarmos a nossa dor. Tem momentos que a gente não precisa ouvir do outro. Tem momentos que nós mesmos precisamos nos validar. Você vai precisar contar o seu testemunho para você mesma muitas vezes. Para você acreditar no que você já viveu, né? Nós choramos calada. Nós temos o poder de avaliar a vida do outro, mas não conseguimos avaliar nossas próprias dores. Não conseguimos avaliar como estamos, né? Muitas vezes nós recorremos à comida, recorremos à gritaria, o estresse, porque não temos essa consciência que também faz parte do autocuidado, olhar para dentro de nós, como está aqui compartilhando a Verônica. Olhar para dentro de si, fazer perguntas, questionar os seus próprios pensamentos. Eu faço isso de vez em quando. Será que o que eu estou pensando agora é fruto da minha ansiedade? Será que o que eu estou agora brigando aqui dentro de mim, isso é real? Ou é fruto da minha mente? O que é isso? Porque quando a gente não se questiona, a sua mente ela vai ficando agitada, não é isso? Desorganizada. E um momento, falando do autocuidado, eu já vou compartilhar aqui. Teve um momento que a minha irmã corre, né, a Camila? E algumas vezes eu fui com a Camila correr, para tentar ver como que é. E eu me lembro de um dia que eu comecei ali a correr e me concentrei naquela corrida, né, escutando os meus próprios passos. Foi um momento que eu consegui me conectar comigo mesmo e olhar para dentro de mim. Eu achei que eu não fosse capaz de correr 5 km, mas ali eu fui percebendo os meus limites que eu consigo superar. Então, todas as vezes que eu paro, eu consigo silenciar, né? Porque a gente vive numa agitação muito grande, muitas vozes, muitas pessoas, né, falando, mas silencio tudo. E para olhar para dentro de mim, eu começo a perceber os meus limites, os meus gatilhos, até onde eu consigo ir. Então, esse olhar para dentro de si é um ponto essencial da saúde da mulher, do autocuidado. Outro ponto, já aqui, que eu queria discutir com você é a comparação. Eu vejo mulheres se comparando o tempo todo. Parece que a vida é uma fórmula, uma receita de bolo que todo mundo tem que cumprir o mesmo papel. Então, numa conversa de amigas, você percebe alguém dizendo assim: olha, para eu ficar bem, eu preciso dormir 8 horas por dia. Aí a outra pessoa fala assim: cara, mas eu não durmo 8 horas por dia, eu durmo 6. Quem está correto? Ela ou eu? Aí o outro diz assim: não, eu tomo isso para perder o peso. Outro diz: não, mas eu faço aquilo. Então parece que nós queremos uma fórmula
E não existe uma fórmula. E quando a gente tenta se enquadrar na vida do outro ou se comparar com o outro, isso vai gerar em nós frustração e perda da nossa identidade. Porque você deve saber o que é bom para você. Não é isso? Exatamente, nós somos seres únicos, né? Não existe outra Jaqueline, não existe outra Cristiane. O meu organismo funciona de um jeito, o da senhora funciona de outro, né? O acordar cedo, talvez, para algumas pessoas, funciona muito. Tem pessoas que falam assim, eu sou tudo cedo e aí eu fico com o restante do dia livre. Mas tem outras pessoas que têm uma rotina muito puxada e o acordar cedo vai prejudicar essa saúde. Então, talvez para essa outra pessoa não é tão saudável acordar tão cedo assim quanto a outra. Então, vai depender muito da individualidade, né, da particularidade de cada ser. Cada pessoa tem a sua particularidade. Uma pessoa que estuda até meia-noite, que acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, como é que ela quer manter a rotina como a da outra, né? Você percebe que as mulheres têm medo da crítica. Então, ela não conta ou ela não se expressa o que é bom para ela, porque ela tem medo de ser criticada. Porque existe um padrão, um modelo a ser seguido. E quando eu não me enquadro nesse padrão, nesse modelo, eu tenho medo da crítica. E, mulher, você que está me ouvindo agora, entenda isso. A sua singularidade é a sua melhor versão. Quando eu entendi isso para a minha vida, a maioria dos problemas que eu tinha com relação à minha identidade caíram por terra. Porque eu não posso exigir de mim que eu tenha um manequim 40. Porque a estrutura do meu corpo não comporta um manequim 40. Eu não posso exigir de mim que eu tenha a mesma vitalidade que uma garota de 20 anos, porque eu tenho 52. Então, eu não posso me colocar num lugar onde é comum. Não. Você precisa respeitar seus limites, respeitar a sua idade, respeitar o que você gosta. Não é isso, Jaque? É isso. Nós, como foi falado, nós temos ali um limite, né? Todo mundo tem o seu limite. Então, assim, eu conheço o meu limite, mas eu não posso falar do limite do outro. Eu não sei qual é o limite do outro. Eu sei o que o meu cérebro suporta e até onde ele suporta. Mas, de repente, pastor, o que eu suporto para outra pessoa pode adoecer, né? 38 de febre para um, a pessoa está ativa, está trabalhando, está ali. 38 de febre para outros, a pessoa está de cama e não consegue nem levantar. Eu não consigo medir a dor do outro, o que o outro sente. Então, nós temos que respeitar, sim. Né? Como a senhora falou, a mulher ela é única. Eu sou, né? Eu sou única e cada uma de nós somos únicas. E se eu for querer seguir padrão, seguir a vida do outro, né? Me enquadrar no que o outro fala, eu vou me frustrar. E a frustração adoece. Olha só, gente, tem uma outra coisa que é muito importante a gente pensar sobre a nossa identidade. Como nós, mulheres, temos uma facilidade de se perder nos papéis, nos inúmeros papéis que a gente executa. Você não pode ser sua mãe, você não pode ser sua esposa, você não pode ser só líder, você não pode ser só serva. Então, e na maioria das vezes a gente esquece quem somos. Quem somos? Eu sou. E você sabe o que é pior? Nós acumulamos, às vezes, posições, títulos, deveres e tal, e nem o próprio nome é citado. Quantas vezes nós nos apresentamos para as pessoas por aquilo que damos conta de fazer? Não, eu sou mãe, eu sei que tem mães atípicas aqui. Então, essa mulher diz, eu sou mãe atípica. Mas qual o nome dessa mulher que é mãe atípica? Não, eu sou dona de casa. Mas essa dona de casa tem nome. Essa dona de casa tem uma identidade. Fala um pouco sobre isso. Se perder no meio das muitas funções.
Tem um tema até que eu acho interessante falar, depois nós podemos abordar esse tema, que é a mulher além dos papéis, né? Eu sou mãe, nós depois, como a senhora falou, depois que a gente casa, a gente carrega títulos, né? A mãe do Miguel, né? A mãe do Cauã, a esposa do Jails, a professora Jaqueline, a fulana, a gente carrega os títulos, mas, de fato, quem sou eu? Né? Esse olhar para dentro de si, esse quem sou eu, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer, sem perguntar para o meu filho qual é o cardápio que ele quer comer. Porque a gente pergunta para o marido, você quer comer, o que você quer jantar? Para o filho. Mas a gente nunca faz o que de fato a gente gosta. Hoje eu vou fazer isso porque eu gosto de comer isso. Né? Então é sempre o outro e não eu. O outro e não eu. Tô sempre servindo demais e deixando de me olhar, né? Para dentro É, mesmo de mim. é aquela máxima, né? Que as pessoas usavam antigamente para falar sobre mulher, eles diziam assim: você é mulher bombril, 1001 tarefas. Eu não quero ser mulher bombril. Não, porque eu não sou só tarefas ou funções. Eu também sou filha, eu também sou escolhida, eu sou chamada, eu sou separada por Deus, eu tenho uma identidade. Então, quando você não reconhece isso, igual a Dai está falando aqui, da importância de saber quem somos, você só tem função, você é a função. Então, quantas pessoas olham para mim e falam assim: ah, parece que o meu primeiro nome é pastora. Meu primeiro nome não é Cristiane, é pastora. Então, eu não sou chamada pelo meu nome, eu sou chamada pela pastora. Porque a minha função, ela sobressai ao meu nome. Mas quando eu estou no meu lugar de individualidade, eu só sou Cristiane. E para Deus, ele não vai olhar para os títulos que eu tenho. Ele vai olhar e vai falar: Cristiane, você é minha filha, filha amada. Entende? O que você pensa sobre isso aí? Exatamente, é isso, né? Deus ele vai olhar para mim além daquilo que eu posso fazer, né? Então, assim, a mãe, quando alguém fala assim, você errou aí nessa educação, pronto, acabou a mulher, frustrou. Acabou. Por quê? Porque a mulher, ela como a senhora falou, não tem identidade a ponto de ouvir uma crítica e se perder no meio da crítica. Poxa, eu não sou uma boa mãe. Poxa, eu não sou uma boa esposa. Poxa, eu não sou uma boa profissional. Mas e você, enquanto você mesmo? O que você faz não é válido para você? É sempre os títulos que vai te levar em algum lugar? É sempre os títulos que vai nos exaltar ou vai nos diminuir? Quando eu sou firmada em Cristo e eu sei quem eu sou, nenhuma crítica, nada que o outro vai falar vai me diminuir, porque eu sei quem eu sou, né? Enquanto mulher, eu tenho uma identidade. Eu tenho um pai ali, como diz o louvor, eu tenho um pai que colocou uma identidade em mim. Eu sei quem eu sou enquanto mulher. Ainda que o outro me veja diferente, não tem problema. É o olhar do outro. E o meu olhar a respeito de mim não é válido? Então, hoje, mulher, a ideia é que você pare de sentir culpa. Por que você precisa sentir culpa? Porque está cansado e precisa descansar. Hoje eu estava conversando com a Ana Paula, ela disse assim: hoje eu tirei o dia para mim. Estava cansada. E disse: hoje eu não vou fazer nada. E eu disse: nossa, quanto tempo faz que eu não faço isso? Por quê? Porque nós acumulamos funções. Funções, né? Então, mais uma vez a Verônica está compartilhando, dizendo que a sua humanidade é o que você tem de mais bonito. É isso mesmo, é isso aí. Então, por que nós sentimos culpa de descansar? Você já parou um dia, colocou os pés no sofá e, de repente, você sentiu culpa por estar descansando? Você já se sentiu culpada porque tem uma louça na pia e ela não foi lavada?
Você já se sentiu culpada porque você não conseguiu dar conta das suas tarefas diárias? Já se sentiu culpada porque você tem vontade de sair sozinha? Né? E não, hoje não vou sair com os filhos, hoje eu vou sair sozinha. Se sente culpada por cuidar de si mesma, fala, nossa, eu poderia estar gastando esse dinheiro agora com comida em casa. Nossa, esse dinheiro que eu estou pagando aqui para arrumar o cabelo, eu poderia estar comprando isso, aquilo. Vai fazendo comparações, isso é muito ruim, né? Sim, sim. Às vezes, né, a gente. É o que eu falei lá atrás, nos culpamos demais. Né? Tirar ali R$ 150 para arrumar um cabelo, para fazer uma unha, poxa, mas vai faltar ali. Né? Mas se eu não olhar para mim, não me cuidar, do que vale? Do que vale se eu não estar bem? Sabe aquele ditado, né, pastora? Você pode morar numa casa farta, mas se você não tiver saúde, ali, união, né, para comer aquilo, você não vai ser feliz. Você pode morar comer numa mesa com um pão, vou colocar aqui um pão, mas você sentir prazer, satisfação daquilo. Então, eu acho que o mais importante é nós nos olhar e perceber o que de fato nos falta, o que nós precisamos. Para Sim? nós encerrarmos já aqui, porque nós já estamos no final dessa live. Ai, que triste. Passou rápido, hein? Passou rápido, mas nós vamos ter outras. Já vamos convidar a Verônica. Ah, com certeza. Verônica, você está super convidada. Então, me fala de um exercício que essa mulher pode fazer para avaliar o seu autocuidado aqui. Me fala um exercício que essa mulher pode fazer diariamente para melhorar o seu autocuidado. Eu acho que tudo vai assim, começa te dando esse tempo, primeiro, né, para si. Como nós aprendemos, é um passo de cada vez, é aos poucos, ninguém começa grande. Então, assim, começa a ver o que está mais te deixando frustrada, o que está te deixando diminuída, o que está te deixando com a autoestima lá embaixo, né? Quando eu falo de autoestima, não falo do cabelo arrumado, nem da pele bonita, né, do skincare em dia, eu falo da autoestima, eu falo é aquilo que está dentro de nós, né? O que tem me entristecido? Eu vou começar a avaliar o que me entristece e o que eu posso colocar neste lugar que vai me elevar, que vai me fazer sentir melhor. Né? Às vezes a mulher tira 10, 15 minutos do dia para tomar um sol. Vitamina D, gente, faz toda a diferença na vida da gente. Né? Para hidratar, né, pastora? Né? Pegar ali uma garrafinha, deixar aquela garrafinha exposta, tomando água durante o dia. Esse é um exercício que eu tenho feito. E eu tenho já sentido algo positivo. Eu tirei o açúcar, tá bom? Era algo que me inchava demais. E eu gostava muito do açúcar. Hoje eu tomo café sem açúcar. Olha só. Então, é um passinho por vez. Então, começa aí fazendo uma sondagem do que você precisa neste momento. E aí você vai, aos poucos, dando um passo. Né? Ai, faz tempo que eu não faço as minhas unhas. Eu gostaria de colocar uma unha em gel, mas a correria, para tudo, vai lá, coloca a unha em gel. Eu quero mudar a cor do meu cabelo, mas é o momento. Se você está sentindo que é agora, faça. Eu preciso fazer uma check-up, vai lá, faça essa check-up. Então, assim, é um passo de cada vez. E aí a mulher vai sentindo prazer, porque são hábitos, né? Vai criando esse hábito do autocuidado. E quando vê, essa mulher já está praticando o autocuidado. É isso aí. Então, olha só, para nós encerrarmos essa live, eu quero dizer para você hoje, mulher que está me ouvindo, renuncie essa culpa dentro de você. Renuncie. Abra mão dela. Se autorize a descansar. Se autorize florescer. Se permita ter uma identidade restaurada. Se permita a não viver mais esgotada. Se permita a um realinhamento. Então, hoje eu quero encerrar aqui com você dizendo que autocuidado não é um luxo. É uma sobrevivência emocional e espiritual. Uma mulher restaurada cuida melhor dos filhos,
Uma mulher restaurada constrói relacionamento saudável. Uma mulher saudável, ela serve a Deus com mais alegria. E uma mulher curada transforma gerações. Tá certo? Se vocês Amém. gostaram desse conteúdo, nós podemos prolongar isso para uma próxima live aí, tá? Vamos convidar aí a Jaque vai fazer o convite formal aí para Verônica, Vou. se ela quiser participar com a gente. E também eu quero deixar aqui para você o perfil do Woman Connect, que é o trabalho que eu e a Jaque fazemos lá na IBR Butantã. E eu já quero convidar a Verônica para ir um dia lá palestrar para nós sobre esse tema, que eu acho que vai ser perfeito, né? Eu Então, vou fazer a propaganda. Posso fazer a propaganda da Verônica? A pode. Verônica ela foi minha professora na psicologia. Ela é professora de psicologia jurídica, trabalha com a vara da família. Ela é especialista em mulheres. Eu fui no encontro com ela de mulheres. Ela é maravilhosa, gente. Então, por favor, vamos lá, se manifestem para que ela vá. Ela colocou oba, ela vai. Então, olha só. E hoje, o que nós estamos fazendo aqui é um preview do que vai acontecer quarta-feira lá. Porque quarta-feira, no Woman Connect, o nosso assunto é autocuidado. Autocuidado da mulher. Então, você, mulher que nos ouviu hoje aqui, tem um compromisso quarta-feira, 19h30, na IBR Butantã. Tá? Quarta-feira, dia 18 de março. Março, né, gente? Isso. 18 de março, você tem um encontro comigo e com a Jaque na IBR Butantã para falar sobre esse assunto, autocuidado. A Verônica já está aqui, ó, dizendo maio. Vamos fazer essa agenda, hein, Jaque? Vamos, vamos. Vamos sim. Ó, mulheres, a senhora colocou para seguir o canal, né, pastora? Do Connect Woman, Woman Connect. Segue o perfil, porque as informações vão aparecer aqui no Woman Connect, os nossos encontros vão acontecer e você está super convidada para estar conosco. Eu quero orar com você agora, agradecer muito a Jaque por ter aberto aí esse espaço para falar comigo, para estar aqui comigo. É sempre um prazer estar com você. Amém. Obrigada, pastora. Beijo, Jaque. Vamos orar para encerrar? Vamos. Você que gostou da live vai fazer um favorzão para nós. Você vai marcar o arroba da Jaque, vai marcar o meu arroba aqui e nós vamos repostar você, tá bom? Vamos repostar você lá no nosso no Store, tá bom? Vamos lá. Tira um print da tela e marca a gente. Deixa eu orar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por cada uma dessas mulheres que estiveram conosco nesse tempo. Tem mulheres aqui, Senhor, que precisam dessa cura. Tem mulheres aqui que precisam ser restauradas nas suas emoções. E eu oro em nome de Jesus para que essas mulheres sejam plenamente curadas, para que o teu Espírito restaure a força dessa mulher, a capacidade dessa mulher de olhar para dentro de si, ser curada nas suas emoções, restaurada na sua identidade. Senhor, ajuda essa mulher. Ajuda essa mulher que está cansada da sua luta diária, cansada, Senhor, das suas demandas. Dá força para essa mulher vencer, Pai. Deus, nessa noite nós nos colocamos num lugar de descanso. Nós nos colocamos diante da tua presença e te pedimos, Senhor, guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo grande para todas vocês. Faz assim, Jaque, para a gente fazer uma foto. Tire uma foto, gente. Tire uma foto e nos printa lá. Um beijo. Beijo. Um beijo para todas vocês. Se esse assunto te abençoou,
compartilha com mais alguém. Fiquem na paz. Beijo.